Meus irmãos, convido a todos a permanecer com a sua Bíblia aberta no texto que foi lido. Lucas 17, versículo 20 e o versículo 21. Talvez esteja em oração, que a sua palavra nesta noite venha produzir seus maravilhosos frutos para a vida eterna. O texto que lemos está inserido em um contexto em que Jesus foi interrogado pelos fariseus. E se nós observarmos bem anteriormente, lá no versículo 14, no capítulo 17 de Lucas, Jesus havia curado 10 leprosos. E é interessante observarmos que todas as vezes que Jesus curava alguém, ele curava de maneira diferente. Ele dizia, sei lá, receba a cura, abre os olhos e veja, ser limpo. Os leprosos eles simplesmente ser limpo, de repente a pele se tornou igual a pele de uma criança. Mas observe bem o versículo 14, que Jesus não curou aqueles 10 leprosos, e nós vemos que somente um veio, retornou a agradecer. Ele não os curou e mandou que se apresentassem aos sacerdotes. Pelo contrário, ele simplesmente disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E foi exatamente isso que gerou a pergunta. Porque, venhamos e convenhamos, os fariseus estavam interrogando Jesus. E muitas vezes nós olhamos para os fariseus e pensamos que eram um bando de ignorantes, que não sabiam de nada. Pelo contrário, os fariseus eram quem compunham um sinédrio, um grupo de 70 homens que eram responsáveis por julgar a nação. Eram os homens que eram amplamente dotados no conhecimento da lei. E eles sabiam o motivo daquela pergunta, pois a lei dizia que jamais um leproso poderia se apresentar perante alguém, muito menos aos sacerdotes. Se entendemos o contexto histórico, nos dias de Jesus ainda estava em vigor a lei de que um leproso ele era banido da sociedade. Ele não tinha permissão para se aproximar de ninguém, a não ser que fosse leproso igualmente a ele. E ele era expulso da sociedade, vivia aos arredores da cidade, abandonava a família, seus bens, tudo que tinha, e era considerado praticamente como morto-vivo. Estava apenas aguardando o momento da sua morte. E quando ele encontrasse alguém, era sua obrigação, e se ele não fizesse desta maneira, imediatamente ele corria o risco de ser apedrejado. Ele tinha o dever de levantar suas mãos e gritar: imundo, imundo, eu sou imundo, não se aproxime. Daí para trás. E como é que Jesus, sabendo disso, ele se encontra com esses 10 leprosos e antes mesmo de curá-los, ele diz: apresentem-se aos sacerdotes. Sabemos que os sacerdotes ele também cuidavam das questões sanitárias daquela sociedade, da saúde do povo. E era exatamente o sacerdote que dizia se o leproso estava apto ou não para retornar à sociedade. Todos os leprosos que eram curados, depois de curados, que apresentassem sintomas de sua cura, eles se apresentavam ao sacerdote e ali eles recebiam o seu atestado. E os fariseus, eles sabiam disso. Eles eram conhecedores da lei. Quando falamos das leis de Moisés, pensamos que eram apenas os 10 mandamentos. Para os fariseus era muito mais do que isso. Os mandamentos consistiam em 613 leis. E os fariseus eram exatamente a pessoa escolhida para ensinar o povo. Ele conhecia de frente para trás, de trás para frente, cada uma dessas leis. Onde 248 os mandamentos eram positivos
era aquilo que deveria ser cumprido pelo povo, e 365 eram negativos, era aquilo que não se podia fazer. E uma das coisas que não podia se fazer era um leproso se aproximar de alguém. E Jesus sabia disso. E Jesus também sabia a confusão que ele estava causando. Aí os fariseus ficaram curiosos. Jesus está pregando acerca do reino. Aí chegaram até Jesus e disseram: Jesus, tudo bem, tu estás anunciando o reino de Deus, mas que reino é esse? Porque o reino que nós conhecemos, um leproso não pode se aproximar de ninguém, muito menos de um sacerdote. E Jesus, repito, ele não curou aqueles 10 leprosos para que eles fossem se apresentar limpos aos sacerdotes. Imundos do jeito que eles estavam, Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. À medida que eles foram, no caminho, é bem verdade, eles foram curados. Mas os fariseus viram uma oportunidade para que mais uma vez questionassem a Jesus. E a resposta de Jesus foi maravilhosa e nos traz belos ensinamentos nesta noite. E Jesus disse àqueles fariseus: o reino dos céus, ele não vem com uma aparência exterior. Versículo 20 ao 21. Quando ele interrogado pelos fariseus, ele lhes respondeu: o reino do céu não vem com aparência exterior, ele não vem de forma visível. Ou vocês não dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Jesus estava dizendo simplesmente, já que estava falando sobre o reino, e todos queriam ver o reino de forma visível. Se ele é rei, onde é que está o seu exército? Se ele é rei, como é que são as leis desse reino? Por que está diferente da nossa? Se ele está anunciando o reino de Deus, o reino de Deus nós já conhecemos durante toda a nossa vida. Mas Jesus estava dizendo que o reino de Deus será manifestado naqueles que ingressam neste reino. O reino de Deus, ele está em mim e ele está em você. O propósito da igreja do Senhor é manifestar o reino de Deus. Por isso que nós dizemos que cristianismo não é religião. Cristianismo é o reino de Deus em nós. Lá em Romanos 14, 17, a Bíblia diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Estes são os pilares desse reino. E as amarrações desses pilares são a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que toda a suficiência no reino de Deus depende da nossa relação com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que não é apenas uma força, não é apenas um poder criativo de Deus, mas o Espírito Santo que é uma pessoa. E através do novo nascimento, nós nos tornamos novas criaturas, recebemos o Espírito Santo de Deus e ingressamos nesse reino, de maneira que a pessoa do Espírito Santo nos guia e nos dá a total permanência nesse reino. Só que o nosso entendimento acerca de reino não é muito amplo, pois ninguém aqui, por mais idoso que seja, já viveu num período onde se havia um reino. O nosso entendimento de reino é um entendimento pálido. Podemos entender um pouco quando comparamos com os contos de fadas. Mas a Bíblia ela faz muita referência ao reino. E quando a Bíblia fala sobre o reino, ela fala apenas de um reino. No reino de Deus existe apenas um reino. E os demais são apenas súditos. São apenas servos. No reino de Deus, os seus servos não fazem o que querem, mas fazem o que o seu rei determina.
só há lugar para um rei. Jesus é este rei. Nos Salmos 22 e 28 diz: porque o Senhor é rei, Ele reina sobre todas as nações. No Salmos 95 e 3 a Bíblia diz: pois o Senhor é o grande, Ele é o grande rei, acima de todos os falsos deuses. Daniel capítulo 2, 44, a Bíblia vai falar acerca do sonho que Daniel teve de uma estátua que chamamos de estátua de ouro, mas ela não é apenas de ouro, ela é feita de diversos materiais, e fala que aquela estátua foi destruída ao ser atingida por uma pedra em seus pés, e aquela pedra crescia e enchia toda a terra. E aquela pedra que esmagou os pés da estátua representa o reino de Cristo, que é maior do que todos os reinos que manifestaram-se sobre a terra até os dias de hoje, e não haverá outro reino semelhante ou maior do que o reino de Jesus Cristo. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que foi dado todo o domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas servissem o seu domínio. É um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Lucas capítulo 1, versículo 33, a Bíblia vai dizer que ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 26, a Bíblia diz que Jesus virá montado em um cavalo branco, vestido de vestes brancas, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos Salmos 24, no capítulo 7 ao 10, a Bíblia vai dizer: levantai aos portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse Salmos fala de duas profecias, uma que já se cumpriu e outra que haverá de se cumprir. Fala a respeito do triunfo de Jesus Cristo sobre a cruz, onde ofereceu o sacrifício perfeito, onde o pastor morreu em prol das suas ovelhas e foi recebido nos céus, nas alturas, pelos corais celestiais. E fala também sobre aquele grande dia, onde Cristo virá como um leão, vencerá os exércitos da terra e será glorificado juntamente com a sua igreja, e os corais dirão: quem é o Rei da Glória? E outro coral responderá: é o Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus que o reino não é terrenal, o reino de Deus ele não era político, o reino de Deus ele não era geográfico, onde você saía daqui para ali, daqui para a capital e encontrava esse reino. Jesus estava dizendo que o reino de Deus ele é espiritual. E que o reino de Deus ele não iria se manifestar, ele já se manifestou. O reino de Deus ele não vai se manifestar, ele já se manifestou na igreja. Aqueles que representam o seu reino. Mas o que significa este reino? O reino de Deus significa o lugar da sua presença, onde chegar um crente cheio do Espírito Santo, salvo, restaurado, regenerado na pessoa bendita de Cristo, ali também chegou o reino de Deus. O reino de Deus significa o lugar da sua presença, porque o reino de Deus ele está em mim e ele está em você, ele está na igreja do Senhor. Então, se o reino de Deus ele está em mim, o meu dever é manifestar a presença de Deus. Este é o papel da igreja de Deus aqui na terra.
Se não sabíamos até agora, ou se sabemos, estamos apenas relembrando que o meu dever e o teu dever é manifestar esse reino aqui na terra. Porque se o objetivo principal da nossa salvação é entrarmos na glória, é encontrarmos com o Senhor, é morarmos no céu, porque no momento que nós somos salvos, não somos logo arrebatados, como foi Elias, como foi Enoque? Porque no momento que nós aceitamos a Jesus, nós já não entramos na glória. Porque o plano de Deus é que o seu reino seja manifestado através de alguém. E Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você para pertencermos a este povo. Lá em Mateus capítulo 6, 9 ao 13, diz assim: vocês orem assim. Olha a oração mais conhecida da terra, que nos traz também um conhecimento acerca desse reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No início desta oração, Jesus vai dar um relapso do que é este reino, quando ele diz: Pai nosso que estais no céu. Os judeus daquela época jamais se dirigiam a Deus na primeira ou na segunda pessoa. Eles se dirigiam a Deus apenas na terceira pessoa. Eles tinham a ideia de um Deus distante do seu povo, de um Deus que estava longe de suas criaturas. Mas quando Jesus falou na segunda pessoa, ele disse: Pai nosso, tu que estás no céu. Jesus estava trazendo Deus para perto, estava apresentando Deus como um pai. Os judeus jamais imaginariam que um dia se dirigiriam a Deus como um pai. Mas Jesus os ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, tu que estás nos céus. Pois a ideia de reino é justamente trazer Deus para perto. O reino de Deus significa lugar da presença de Deus. Por isso que Jesus disse à sua igreja, lá em Mateus capítulo 28, e também em Marcos, fala acerca da grande comissão, mas eu destaquei aqui em Mateus, quando Jesus disse: Ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, fazer discípulos, pregar o Evangelho. E Jesus deu a sua promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu repito, o reino de Deus, ele está em nós. Deus nunca queria. Deus, ele sempre ensinou acerca do que seria esse reino. Os seres humanos que não entenderam. Deus nunca quis falar com Israel através de Moisés. Deus queria uma nação de sacerdotes, onde todos ouviriam a voz de Deus. E nós observamos lá em Êxodo, no capítulo 19, quando amanhece o terceiro dia, e o monte fumegava, houve trovões, houve relâmpago, o monte tremeu, houve um clamor de trombetas, e Deus disse: peça ao povo que não se aproxime do monte, fique apenas distante para que não fosse fulminado, e eu irei falar com o povo. E daqui a pouco o povo fugiu. Aí Moisés, ao invés de fugir, ele se chega mais perto. Somente Moisés teve essa coragem. E Deus falou com Moisés. Ainda que o povo não quis ouvir, mas Moisés ouviu e repreendeu o povo, lá em Êxodo capítulo 20, quando ele disse, o povo dizendo a Moisés: Moisés, fala tu conosco e nós ouviremos, porém não fale Deus para que não morramos.
Aí Moisés repreende aquele povo e diz: não temais, Deus não veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé, Moisés se chegou à nuvem e estava com Deus, perto de Deus. E Moisés advertiu o povo: Deus não falou para que vocês tivessem medo dele, mas para que o temor de Deus estivesse diante de vocês. O plano de Deus era falar diretamente com o povo, mas o povo, que era um povo de dura cerviz, preferiu ficar distante, preferiu ouvir a voz de Deus através de outros. Mas Moisés, ele não abriu mão da presença do Senhor. O reino de Deus é lugar da presença. E lá em Êxodo capítulo 33, Deus disse: esse povo é um povo de dura cerviz, e eu não vou mais estar entre o povo. Eu enviarei um anjo, Moisés. Eu enviarei um anjo para que vá contigo, e nada irá subsistir. Te darei vitória, o meu poder irá contigo. Aí Moisés fez aquela bela oração. Disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Moisés estava de posse do poder de Deus. Mesmo assim, ele não abriu mão da presença. Porque quem experimenta a presença não se contenta apenas com o poder. O anjo era a representação do poder de Deus, mas Moisés queria mais. Moisés queria a presença. O problema é que nós nos contentamos muito com o poder, mas o poder nem sempre significa presença. Vocês sabiam disso? A manifestação do poder de Deus nem sempre significa presença de Deus. Estou provando nas Escrituras. O problema é que nós preferimos o poder, porque o poder nos exalta, o poder nos faz semideuses, enquanto a presença nos humilha. A presença nos mostra quem realmente nós somos. O poder não mostra a nossa espiritualidade, enquanto a presença mostra a nossa pecaminosidade. O poder mostra o quanto grande nós somos, a presença mostra o quanto pequeno nós somos. Diante de Deus não há ninguém grande. Só Ele é o grande. Por isso que muitos, iludidos com este poder, a Bíblia diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome não fiz tanta coisa. Teu poder não foi manifesto através de minhas mãos. Aí Deus dirá: nunca conheci. Não é assim, conheci e depois deixei de conhecer. Nunca vos conheci. Poder nem sempre significa presença. Elias fugindo de Jezabel, escondido em uma caverna. Daqui a pouco a Bíblia fala que Deus vai falar com Elias. E primeiro vem o quê? Terremoto. Terremoto é poder? Terremoto é poder. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Daqui a pouco vem a saraiva, chuva de fogo. Talvez Elias estava dizendo: se fosse o pentecostal, eu estava com certeza: fala, Senhor, fala, Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Mas daqui a pouco vem uma voz suave, uma brisa leve, e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Agora sim era a presença. Que não venhamos se iludir com o falso fogo. Que não venhamos se iludir com o poder. Que nada nos satisfaça a não ser a presença do Senhor. E eu tenho orado ao Senhor todos os dias: Senhor, eu não quero ser, eu quero que tu sejas. Eu estou cansado de ser eu. E preenche, Senhor, cada espaço.
Eu não quero ser um grande pecador, eu não quero ser nada disso. Quero apenas conhecer a Jesus. Estou satisfeito em conhecer o meu Senhor. E a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que conheçamos a Jesus. Se possível for, se for para a tua glória, se for para o ser usado pelo Senhor, que Ele me dote dos seus dons, que Ele me use com excelência, mas que Ele não se aparte de mim com a sua presença, pois não há nada mais importante do que a presença do Senhor nas nossas vidas. O reino de Deus é o lugar da sua presença. E se fazemos parte deste reino, onde quer que nós chegarmos, o nosso dever é manifestar a presença do Senhor. Onde eu chegar e onde você chegar, você que é a igreja de Cristo, ali também será implantado o reino de Deus. Em segundo lugar, o reino de Deus é o lugar da sua soberania. É o lugar onde Deus governa. O fato de eu dizer que o reino de Deus está em mim, significa que eu não sou mais livre. Se eu faço parte desse reino, eu não sou livre. A Bíblia diz que eu sou livre sim do pecado, mas eu não sou livre solto. Ele é Senhor sobre a minha vida. Ele é Senhor sobre nós. Lá em Romanos 6,18 diz: e agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e se tornaram escravos do novo Senhor, a justiça. Uma vez que faço parte desse reino, eu perco minha autonomia. Eu não vou mais para onde eu quero, eu não faço mais o que eu desejo, porque alguém assumiu o comando da minha vida. Alguém assumiu o controle sobre a minha vontade. É por isso que Jesus, parece até um desaforo a gente ouvir isso de Jesus. Mas ele disse lá em Lucas 9:23: se alguém quiser, eu não estou mandando, não estou obrigando, mas se você quiser me seguir, venha após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. O lugar do reino de Deus é o lugar da sua soberania. Jesus estava dizendo: se quiser fazer parte desse reino, pode me seguir. Mas fique sabendo que a partir desse momento você não tem mais vontade, você vai pisar onde eu piso, você vai fazer o que eu faço, você vai repetir os meus atos. O reino de Deus é o lugar da sua soberania. Por isso que Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Lá em Salmos 115, versículo 3, o nosso Deus, o nosso reino, olha o que diz: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. O problema é que a igreja dos últimos dias, só lembrando, meus irmãos, que eu não estou aqui acusando ninguém, estou apenas trazendo ensinamentos da parte de Deus, em obediência ao Senhor, ensinando a sua igreja com o objetivo de apresentar uma noiva santa, pura, limpa e imaculada diante de Deus. Mas observemos direitinho e vamos observar que a teologia moderna criou um Deus que vive em função de nós. Um Deus, é isso que está sendo pregado, um Deus que vive em função do homem. Um Deus que tem um dever de atender aos caprichos do homem. Um Deus que está lá para me agradar. Se Ele quiser minha adoração, Ele que trata de fazer o que eu quero. Se Ele quiser meu louvor, Ele que trata de me agradar. E às vezes confundo isso com intimidade. Porque eu joguei Deus na parede, isso não é intimidade não. Isso é falta de temor. Isso é falta do conhecimento de Deus. Os crentes dizem que se for para a igreja não ouvir o que ele quer, de repente não vai mais para a igreja. Para essa igreja eu não vou mais.
Os crentes que aprenderam a vir para a igreja somente para receber, esqueceu que o culto é um local de entrega e que a adoração a gente traz em casa. Se a palavra não for boa, eu não dou glória. E tem pregador que se preocupa com isso. Acha que se o povo não der glória, ele não faz nada. Não entendeu ainda que quem tem motivo de glorificar não precisa de motivação. Não precisa mandar ninguém dar glória. A Bíblia diz que entende o preço que for pago, muito amo. A luz da Bíblia não é Deus em função do homem, é o homem em função de Deus. A Bíblia ensina assim: Deus não existe por causa do homem, é o homem que existe por causa de Deus. Não é Deus que tem que agradar a vontade do homem, é o homem que tem que agradar a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Assim como eu tenho que me esvaziar, aprendendo com Cristo todos os dias. Assumindo a forma de servo, Jesus se fez servo para dar a mim e a você o exemplo de qual é o nosso lugar neste reino. Tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura de homem, a si mesmo se humilhou. É fácil se humilhar? Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O reino de Deus é o local onde Jesus Cristo é o Senhor. O reino de Deus também é o local da dependência. O reino de Jesus, o reino de Deus é o local da presença, é o local onde a soberania de Deus se estabelece, mas é também o lugar da dependência. Se o reino de Deus está em mim, é porque eu dependo dele. E eu quero ser eternamente dependente dele. Pois ele é minha fonte, ele é o meu alento, ele é minha proteção, ele é minha segurança, ele é o meu amparo, meu sustento vem dele. O que mais nós precisamos que não venha do Senhor? Ele que nos dá a nossa provisão diária. Às vezes a gente quer confiar no estoque. Aí ele não permite que a gente confie no estoque. Aí nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Voltando à oração. Mais conhecida da Bíblia. Aí a gente pensa que ele vai nos dar o pão nosso de cada dia hoje, já para a semana toda. Mas Jesus está dizendo: eu vou lhe dar o pão de hoje, hoje. O pão nosso de hoje nos dá hoje. Para que a gente não se ensoberbeça e confie apenas na provisão. Para que a gente entenda o que é dependência dele. E ele diz lá em Mateus 6,34: não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o dia da manhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu mal. Não fiquem preocupados com o dia da manhã, Deus cuidará do dia da manhã, assim como ele cuidou do de hoje. Já é suficiente a carga de cada dia. Lá em 1 Timóteo 6,17, Paulo ensinando a igreja: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes e ponham sua esperança na riqueza,
na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. E que Deus nos ensine o real significado de satisfação. Pois a falta de satisfação gera ingratidão. Deus não se agrada disso, mas a gratidão ela atrai a bênção do Senhor. Deus não quer que eu e você confiemos no estoque, pois o reino de Deus está em nós. O reino de Deus também é o local da dependência dele. Aí a gente entende porque foi que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me dá tudo o que eu preciso. Talvez ainda não alcançamos tudo o que queremos, mas aquilo que nós necessitamos, nunca Deus nos deixou faltar. Na Bíblia está escrito: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar no pão. Nunca vi um justo padecer necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. Lá no Salmo 104, 14 e 15 vai dizer: é o Senhor, não sou eu não é esse braço aqui que me dá o meu sustento não. Se Ele me der a saúde, se Ele me der o ar para eu respirar, eu não consigo nada. É o Senhor que faz crescer o pasto, que alimenta o gado, as plantas que o come e cultiva, e desta forma tira da terra o seu alimento. A terra produz o vinho que dá alegria ao coração do homem, o azeite que serve para cuidar do rosto, o pão que dá forças para viver, tudo provém dele. A alegria, a formosura, o alimento, tudo provém do Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu olhava para esse texto e me sentia um super-homem. Agora eu vou avançar, agora eu vou conquistar. Ninguém pode deter o Filho de Deus. Aí eu podia prestar atenção no que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo mesmo assim: porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como para ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa a circunstância que eu venha a enfrentar, o Senhor me dará o escape e o Senhor me dará forças para suportar, porque em Cristo, como pertencente desse reino, não serei desamparado e eu posso me contentar com o que tenho. Contentamento não é a mesma coisa que se acomodar, mas contentar-se é ser agradecido ao Senhor. A gratidão ao Senhor, ela atrai a bênção. Assim como a ingratidão, ela atrai o juízo de Deus. Aí depois você anota aí e olha o Salmo 78, um resumo da caminhada do povo de Deus e o que aconteceu. E pela falta de contentamento, aquele povo murmurou, esqueceu de agradecer. Muitas vezes é assim. A gente reclama tanto que falta tempo até de a gente agradecer. A gente corre atrás de tanto daquilo que a gente não tem e esquece de agradecer por aquilo que a gente tem. Eu não vou comentar esse salmo, mas vocês têm a liberdade de observar. Lá no Salmo 50, 23 diz: o que oferece sacrifício de oração, o que oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Sabe como é que a gente glorifica ao Senhor? Sendo grato. E venhamos aprender o caminho da gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vocês pertencentes do reino, que entendem que o reino de Deus é o local da dependência. A vontade de Deus para nós é que sejamos gratos em toda e qualquer circunstância. Não é ser grato pelo mal em si, mas é ser grato na confiança de um Deus que é grande e poderoso para transformar o mal em bênção. Antigamente se ensinava isso. Se o marido chega dentro de casa, batendo na mulher, agradeça a Deus. Não, você ora pela vida dele. Diga assim: Deus, obrigado porque eu tenho um marido, mas falta alguma coisa, eu trabalho na vida dele. Eu sei que tu é poderoso para fazer um milagre, isso é somente uma fase. E um dia eu estarei de posse de vitória. A gente agradece assim. Gratidão é um estilo de vida. O ímpio não sabe o que é isso não, mas quem faz parte deste reino já aprendeu o caminho da gratidão. Gratidão é um estilo de vida. De quem? Estilo de vida de quem confia no Pai de amor e sabe que seus planos sempre serão melhores do que os nossos. Pois lá em Efésios 13:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, que opera em mim e em você, que fazemos parte deste reino. O Senhor é poderoso para agir infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem como não agradecer a um Deus como esse? A gratidão não mora em um coração mimado. Não. Gente mimada não sabe agradecer, não. A gratidão não mora em um coração mimado que existe coisa de Deus. Exige. Mas no coração que sabe que a vontade de Deus ela é soberana. A gratidão é um estilo de vida de alguém que entende que a vontade de Deus é soberana. E quando a gente entende isso, a gente para de exigir de Deus, porque sabemos que a vontade dele é menor do que a nossa. Lá em Romanos 12:2, todo mundo sabe o que está escrito. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Jeremias 29:11 diz: eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não do mal, para vos dar o fim que desejais. A gratidão faz parte da rotina daqueles que sabem que não merecem muita coisa não, mas que a misericórdia de Deus os tem abençoado. Eu já mencionei aqui no certo irmãozinho que ele tinha prazer de perguntar como é que você estava. E se você dissesse assim: e você? Ele perguntava de novo: tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. E você? Ele dizia: eu estou melhor do que eu mereço. Será que nós temos também essa consciência? Ou a gente se acha bonzinho, merecedor de alguma coisa? Somos abençoados sim. Embora não temos tudo o que queremos, mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Lá em Filipenses 4:19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Eu e você que estamos em Cristo, estamos debaixo do cuidado de Deus. O reino de Deus é o lugar da gratidão. A gratidão permeia o coração dos quebrantados e humildes. Ele vive no meio daqueles que sabem que por mais que façam, nunca poderão entender nem mensurar o amor e a bondade de Deus. Paulo diz lá em Efésios capítulo 3:19 que o amor de Deus, ele excede todo entendimento. E o apóstolo Paulo, ele orava para que a sua igreja entendesse qual era a altura, a profundidade, a largura desse amor de Deus, que excede todo entendimento, para que alcancemos a plenitude de Deus. A gratidão é imensa, sim,
na vida daqueles que entendem e receberam a graça de Deus, um presente impagável para alguém miserável. Quem entende o significado de graça não cessa de agradecer. O apóstolo Paulo entendeu. Por isso que ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 15: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os bonzinhos, os melhorzinhos, os saudáveis. Foi assim? Ele disse que veio para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo que disse: será que eu seria digno de amarrar suas chuteiras? João Batista disse que ele não era capaz de amarrar as chuteiras de Cristo. Eu também não. Nem consigo nem amarrar de Paulo. Que presente foi esse? A gratidão era imensa na vida daqueles que entenderam a graça e receberam um presente impagável. Que presente foi esse? Foi um passaporte para o céu. A gratidão faz parte do coração de alguém que entende que não chegaria nem perto de ver a glória de Deus, mas recebeu esse presente. Aqueles que fazem parte deste reino receberam gratuitamente este presente. Pois a Bíblia diz que lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus, ele sabia o quanto nós carecemos desta glória. Foi por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E não parou por aí, ele quer mais, ele quer se manifestar ainda mais, na plenitude da sua glória. 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós que pertencemos a este reino, eu e você, no entanto não temos um véu sobre o nosso rosto, podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior. De glória em glória estamos sendo transformados e tornando-nos mais semelhantes a Ele. Moisés, que chegou tão pertinho de Deus, que o seu rosto começou a refletir a glória do Senhor, a ponto dele ter que cobrir o seu rosto com um véu. Nós não precisamos desse véu, não. Pelo contrário, o objetivo de Deus é que nós manifestemos a sua glória como um espelho. E por isso que Ele vem gerando em nós a transformação que só Ele pode. O maior milagre é o milagre da transformação, para que um dia nos tornemos semelhantes a Ele. 1 Coríntios 5,49 diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Jesus orando, ele disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Lá em 1 Coríntios 13:12 vai dizer: de igual modo agora podemos ver, compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo no espelho embaçado. Mas o dia chegará quando o veremos integralmente, face a face. Um dia veremos a glória do Senhor e estaremos face a face com Ele. Será que você consegue ser grato a Deus por isso? Apocalipse 22, 1 ao 5, a consumação de todas as coisas, onde o propósito principal de Deus estará cumprido. Ele diz: então, João viu, eu também quero ver, do mesmo jeito que João viu, eu quero estar lá.
mostrou um rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é a fonte. Esse rio que atingiu a mim, atingiu a você, procede do trono e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz dando frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as suas folhas da árvore são para a cura dos povos. Essa virose não vai entrar lá não. Lá a saúde será plena. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos, aqueles que encontraram o seu lugar neste reino, onde só há um rei, e todos nós somos seus servos. Os servirão e contemplarão a sua face, e na sua testa estará escrito o nome dele. Eu e você receberemos o nome de Cristo aqui na testa. Sabe o que estará escrito? Pertence a mim. Da mesma forma que um escravo recebia, era marcado na testa com o nome do seu Senhor. Sabe o que significa isso? Que o pecado não mais existirá e serviremos para sempre ao Senhor, de maneira que jamais iremos decepcioná-los, onde o nosso prazer em servir será pleno e completo. Então já não haverá mais noite, não precisa mais luz, pois Ele mesmo será como o sol, porque Deus Ele brilhará sobre nós e reinaremos pelos séculos dos séculos com o Senhor. O reino de Deus está em vós. Foi isso que Jesus disse. Esta foi a resposta do Senhor. Saia daqui nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Comece agora mesmo. Pode perguntar do seu lado, irmã, assim: o reino de Deus está em mim. O reino de Deus está em vós. Como é maravilhoso pertencer a este reino. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos, Marcelo, orando em nome de Jesus.